TV Web Manaim apresenta Conversas Bíblicas. Irmãos, a paz do Senhor. Estamos dando início a mais uma edição do programa Conversas Bíblicas. Esse momento em que nos encontramos toda semana, todas as quintas-feiras, ao meio-dia, pela Rádio Manaim, TV Web Manaim, também pelo Facebook da Rádio Manaim, pelo canal do YouTube da Igreja Cristã Maranata. É uma alegria estarmos conversando com você nessa conversa da qual participamos todos, todas as quintas-feiras. E nós agora vamos continuar, nós vamos dar sequência ao tema que viemos abordando já 2 semanas atrás, que é dons espirituais. E para tratar desse tema, nós temos conosco aqui a presença do pastor Amadeu Loureiro. Amadeu, a paz do Senhor. Paz do Senhor, Josias. Bom estar de volta. Continuar. Vamos lá, vamos tocar o barco. Muito bem. Para esta edição do programa Conversas Bíblicas, nós vamos abordar mais 3 dons. Já tratamos na semana passada de discernimento, sabedoria e dons de ciência. E agora vamos falar sobre fé, dons de curar e maravilha. E nós temos como base o verso 9 do capítulo 12 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, que diz assim: E a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar. Pastor Amadeu, como então é essa sequência, como a gente vê na vida da igreja, essa sequência, esses dons que nós vamos tratar deles hoje? Fé, dons de curar e maravilha. Há alguns dons na vida da igreja, e Paulo cita isso, eles não são visíveis, né? Ele captou isso, né? Por exemplo, a sabedoria e o discernimento são dons que não são visíveis. Todas as vezes que eu abordo esse assunto, até nas reuniões de pastores, eu digo que o pastor que não tiver sabedoria e discernimento dentro dessa obra tem uma dificuldade muito grande. Em qualquer outro lugar, tudo bem, mas no nosso meio, onde o dom espiritual, na verdade, é o que faz a igreja caminhar, porque é a manifestação do Espírito Santo, e quando o Espírito Santo opera, o cabeça é Cristo, diz a Bíblia. Então, se não tiver sabedoria e discernimento, é difícil. Esses 3 dons, eles têm uma colocação. Por exemplo, a fé. Veja uma coisa que nós temos visto nas aulas de Manaim e tal, sobre fé. Há uma diferença, eu já disse isso várias vezes, entre fé e crer. São 2 coisas completamente diferentes. Por que fé e crer é diferente? A Bíblia diz que é diferente. Por exemplo, a fé que Paulo se refere é uma fé da obra redentora. Então ela está ligada à graça. Se ela é da obra redentora, ela está ligada à graça. Ou seja, ela faz parte no processo de salvação. Que os dons espirituais são importantes. Então, o processo de salvação é pela graça. Por isso, Paulo diz assim: pela graça sois salvos mediante a fé. Então, a fé que está ligada à graça. Então, isso é crer? Não, porque você não quer. Tem muita gente que crê e não tem fé. Mas isso é impossível, fé sinônimo de crer. Não é. Exemplo disso, a Bíblia diz que os demônios creem e estremecem. E eu pergunto, eles têm a graça? Não tem. Então, esse crer aí, está claro que não é fé. A fé é o firme fundamento daquilo que você não vê. Então, é uma operação do Espírito Santo na vida do crente. Aí você vê, aí Paulo, há uma série de desenrolar de fatos dentro dessa operação. A profecia seja segundo a medida da fé e por aí vai. Então, essa fé, ela é própria da igreja, não é do mundo, não é? Uhum. Não é do mundo, a fé não é de todos. Na carta de Judas, o que Judas diz?
exortar os santos a batalhar pela fé. Não é exortar a batalhar pela fé que foi dada aos santos. Então, o que é essa fé? É a operação do Espírito Santo na vida do crente. Isso Paulo observa que a igreja caminhava dessa forma. E hoje, porque veja só, olha a mensagem que eles entregam. A mensagem da igreja naquela época é que Jesus ressuscitou, um absurdo. Todo mundo sabia que ele tinha morrido, então ressuscitou como? Nós não vimos. Então eles precisavam de que o Espírito Santo operasse, ou seja, que a graça operasse para que isso fosse gerada na vida daqueles que estavam vindo, que é a fé. Então, isso nos nossos dias. Então, é por isso, Josias, que você pega o crente, ele sai da igreja, ele perde a bênção, ele às vezes até foi usado, às vezes até teve experiência com dons. E você vê esse camarada lá fora descrendo de tudo, mas como essa pessoa teve experiência, essa pessoa teve experiência com dons e agora não crê mais nada, por quê? Porque ele caiu da graça. Então, quando ele caiu da graça, a fé desapareceu. Entendeu? Então, isso é muito importante na vida da igreja, entender essa operação. E Paulo viu isso na igreja, na vida da igreja. O segundo dom, aí nós vamos entrar nesses dois dons, cura e maravilhas, que para mim é a coisa mais polêmica que existe hoje. E nós temos uma posição estabelecida dessa forma, baseado na Bíblia. Por exemplo, cura, dons de curar. Pela primeira vez, Paulo cita o dom no plural. Dons de curar. Mas por que isso? Não pode ser dom de curar? Me lembro que uma vez um pregador disse que era dons de curar porque havia várias formas do Senhor usar na cura. Tinha alguns que eram muito usados para pregar, para curar doenças do aparelho digestivo, outras doenças cardíacas, especialidade médica dentro do dom de curar. Não é isso. Voltamos ao assunto inicial, que os dons estão no corpo. Então, quando Paulo diz dons de curar, ele vê várias formas do Espírito Santo curar no corpo, na igreja. Como assim várias formas? Você às vezes está no púlpito pregando. Durante a mensagem, terminou a mensagem, o Senhor diz assim: enquanto o meu servo entregava a palavra, eu curei uma mulher aqui assim, assim, assim. Bom, uma forma, tá? Às vezes uma pessoa chamou o diácono foi lá, impôs as mãos e a pessoa foi curada na imposição das mãos que o diácono fez. Outra forma. Às vezes você está aflito com uma pessoa, amigo, parente, numa outra cidade, lá no exterior e tal, doente, muito doente, e você que faz um jejum, você clama, você coloca o joelho, Senhor, opera ali, aquela perda de uma cura e tal, e de repente você recebe a notícia, a pessoa foi curada. A irmã estava ali de madrugada, orou e o Senhor curou. Paulo observa que as curas acontecem de várias formas dentro da igreja, mostrando, e isso é importante, que isso é no corpo. Volta o texto para um fim proveitoso. Aí, nessa abordagem de Paulo, não há evidência de uma pessoa. Uhum. Não há. Porque isso aí você compromete o projeto. Se o projeto é salvação, e se o projeto, o Espírito Santo opera na igreja para a salvação, se você individualiza isso, você tira o foco, você tira o centro. Você cita Jesus, mas o centro não é Jesus. Eu conto a experiência de Benaia. Davi mandou Benaia puxar a mula, ungir Salomão, botar Salomão em cima da mula, que Salomão ainda era um jovenzinho, sem experiência, e puxar a mula e entrar em Jerusalém gritando: viva o rei Salomão.
eu digo o seguinte, se eu fosse Benaia, eu montava na mula, sou mais experiente, sou um soldado, um guerreiro, aquela coisa, e botava Salomão na garupa. Então, na cidade, quando todo mundo... Quem é Benaia? E aí, Benaia, tudo bem, pode ficar tranquilo que o rei está aqui na garupa do cavalo. Então, eu vou querer que a cura... Então, eu direciono a cura para um lado, eu cito Jesus e tal, mas, na verdade, a grande figura naquele processo de cura não foi Jesus, fui eu. Porque eu sou o homem da prece poderosa. Isso é um equívoco. Nós começamos a observar que isso é uma coisa perigosa. Por que ela é perigosa? Ela é perigosa porque ela desvia, e veja uma coisa, os desvios da doutrina são perigosos. Você às vezes desvia um pouquinho aqui e o resultado está lá na frente. Eu tinha um pastor na igreja comigo, muitos anos, já é falecido, ele era um engenheiro famoso da Vale do Rio Doce, e ele dizia o seguinte, ele era especialista em estrada de ferro. Você tinha que ter cuidado em mensurar a linha férrea de tanto em tanto espaço, tinha que colocar um negócio lá, um padrão, porque se você tivesse um desvio de 0,01 milímetro aqui, quando o trem andasse 100 quilômetros, o trem ia sair, porque aquele desvio vai se multiplicando, chega lá na frente o trem descarrilhou. Então, os pequenos desvios são muito interessantes e são muito perigosos. E precisam ser corrigidos imediatamente. Claro, nós começamos a ter esse problema dentro da igreja. E recebemos alguns pastores que a ênfase era cura, 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 e você desvia, cura, então. Aí você entra por um caminho perigoso, porque você começa a enfatizar isso, daqui a pouco você começa a levar para benefícios pessoais, é uma coisa complicada. A cura existe, às vezes, a cura, Josias, ela tem um objetivo, e às vezes o objetivo não é nem a vida de quem está sendo curado. Às vezes o senhor cura aquela pessoa para atingir alguém da família, às vezes o marido, da esposa, o filho. Como um testemunho da alcance. Exatamente, até o médico. Uhum. Até o médico. Né? Eu conto sempre algumas experiências de médico, mas uma experiência muito, muito conhecida aqui é do irmão nosso. Quer dizer, nós temos os irmãos que têm uma coragem impressionante. A esposa passou mal, um problema cardíaco e tal, foi internada gravemente no CTI. E é de praxe a equipe, quando recebe o doente, depois que faz todo o procedimento de internamento, chamar a família e dar o primeiro relatório. É um paciente grave, teve um problema assim, nós estamos controlando, ela está estável agora, mas é grave, o caso é grave, muito grave. E o marido olhou para o médico que estava de plantão, que deu o relatório, dizendo assim, o senhor não tem filhos, né? O médico disse, não tenho filhos. Por que o senhor me conhece? Não. Deus me falou que o senhor não tem filhos. O médico olhou, Deus te falou, Agora Deus também me falou o seguinte, que no dia que a minha mulher estiver de alta, a sua mulher vai estar grávida. Aí o médico disse, não, deu um sorrisinho, minha mulher não pode engravidar. Nós somos casados há muitos anos, né? Ela já chegou numa certa idade e tal, ela não pode engravidar. Até pensamos em adotar, mas nós estamos vivendo, então tá bom, então. Umas 2 ou 3 semanas depois, então no dia da alta, o médico chegou lá, para aquela alta toda, para conversar com ele, chamou ele fora do quarto, ele já tinha saído do CTI, estava no apartamento e tal, no corredor, disse, que história foi aquela que você me disse? Que um dia que a tua mulher estivesse alta, a minha estava grávida. Ele disse, doutor, o senhor me revelou isso. Como? Deus me falou isso. Como é que Deus te falou isso? Não, ele explicou. Mas por que, doutor? Não, é que hoje eu cheguei em casa, minha mulher disse que está grávida. Passaram-se uns meses e tal. E o pastor, não vou dizer o nome, vou deixar ele dizer isso, que é um pastor nosso do conselho. Essa experiência é na igreja dele. Alguns vezes o pastor parou um carro no domingo na porta da igreja, uma senhora com um neném no colo. Com um neném no colo. Aí ele entrou na igreja, comentou, pastor, não conheci, não, eu estou trazendo esse menino aqui. Aí contou a história.
E eu falei para minha mulher, esse menino é resultado daquele homem que orou. Então, meu filho tem que ser da igreja dele. Entendeu? E se foi lá, apresentou o pastor, esse menino tem que ser. Então, veja, o que a cura fez aí? Entendeu? Então, o que a cura faz dentro da igreja? Deus está curando. Agora, o objetivo é completamente diferente daquilo que você, sem criticar A, B ou C, mas a Bíblia fala da cura de outra maneira. É o mesmo caso da maravilha. O que é uma maravilha? Milagre, maravilha. Maravilha é alguma coisa que não se explica por causas naturais, científicas, da razão, não é? Então você tem a maravilha. Quando é que você tem uma maravilha? Não é? A cura pode ser uma maravilha. A cura de algo que a ciência não controla é uma maravilha. Eu vou contar aqui a experiência, vou citar o nome. Dona Sara, mãe do pastor Gedeuti. Uma senhora notável, ela era baixinha, mas era uma criatura meiguíssima à frente do trabalho de senhora. Foi a primeira liderança do trabalho de senhora. Ela foi acometida de um câncer de intestino. E ela já estava nessa época estava com 80 anos mais ou menos. 80 anos. O médico que operou foi um professor meu, um excelente médico. Eu fui lá assistir a cirurgia. Cirurgia dificílima, um tumor grande, entendeu? Várias metástases, uma coisa assim horrível, um negócio difícil. Ele fez o que pôde ali, fechou e tal. Ela veio para casa, ela tinha 80 anos, aquela coisa toda. E ela ali cuidando, começou. Então, aí chegou um dia, ela entrou na fase terminal. Naquela noite a ferida não fechava e tal. E aquela luta ali, os filhos, né? Eu tinha muito preocupado e tal. Naquela noite ela recebeu a visita de um anjo. Foi lá, conversou com ela, ela não tem uns detalhes, tocou nela. Então. Eu falei para Gedeuti, olha, eu acho que não passa de 2, 3 dias, eu acho. Acho que uma situação. No outro dia eu cheguei lá, ela estava espertinha, conversando e tal, a ferida um pouquinho sequinha e tal, e aquela coisa foi secando. De repente começou a andar e aquela coisa, eu falei, o que está acontecendo? Passou 1 mês, 2, ela se recuperou e começou a andar, eu digo, misericórdia, eu falei pro meu professor, é impossível, Amadeu, aquele tumor daquela senhora. 1 ano depois ela estava viajando pela Europa, rodando na Europa, junto com os filhos, aquela coisa. Sem sentir nada, morreu com 100 anos. 20 anos depois. Então, a cura ali foi uma maravilha. A ciência não explica, ela não podia nem fazer quimioterapia naquela senhora. Você está entendendo? Então você tem uma maravilha, é uma coisa que... Outro caso muito interessante, eu lembro de Jonas, era numa ceia e tinha uma criança cega e Jonas interpretou na interpretação, ele vou operar um sinal nessa criança. E é um sinal de cura. Eu era estudante de medicina, cheguei no ouvido de Jonas e falei, Jonas, o garoto é cego. Eu falei, talvez ele não saiba. Eu falei, Jonas, o garoto é cego. Ele disse, eu sei. Saiu dali aquela coisa toda, 1 semana depois, a criança estava curada. Estava vendo. E foi aquela coisa extraordinária, a família, várias pessoas da família foram atingidas com aquela experiência. A cura ou a maravilha, ela tem como objetivo na igreja edificar a igreja, preparar a igreja, dar uma experiência, entendeu? No processo de salvação. Então, a cura e a maravilha, elas são manifestações do Espírito Santo para um fim proveitoso. O fim proveitoso não é o meu benefício, não é o meu nome, não é a minha imagem, a minha figura ou o meu benefício material, financeiro ou não. A cura é para a glória do Senhor. Aquilo que aconteceu nas curas que Jesus fez. Então, isso nós começamos a entender no estudo de dons espirituais, na vida da igreja, na operação do Espírito Santo, na vida da igreja. Glória a Jesus. Muito bem, estamos chegando ao final de mais essa edição
do programa Conversas Bíblicas e, aliás, esse tema nós temos tido mais do que uma conversa, temos tido uma verdadeira aula que os irmãos estão tendo oportunidade de ter sobre esse assunto, que é um assunto, como o próprio pastor Amadeu disse, controverso para aqueles que ainda não conseguiram viver de uma forma onde a direção do Espírito Santo não só opera através dos dons, mas também dá o discernimento, a sabedoria para que tudo seja colocado em ordem. O que nós não podemos é viver sem esses recursos maravilhosos da operação do Espírito Santo. Pastor Amadeu, obrigado pela sua presença. Próxima semana, Amém. Então, a gente conclui esse tema. Amém. Pai do Senhor. Muito bem. Então, na próxima semana, nós vamos ver os 3 últimos dons, os 3 dons que restam dos dons espirituais, os 9 dons que o apóstolo Paulo apresenta na sua primeira carta aos Coríntios. Eu convido você a estarmos juntos mais uma vez na próxima quinta-feira ao meio-dia, aqui pela Rádio Manaim, TV Web Manaim, pelo canal no YouTube da Igreja Cristã Maranata, pelo Facebook. Participe, interaja, coloque os seus comentários. Será uma alegria estarmos juntos. Nós estamos assim chegando ao final dessa edição do programa Conversas Bíblicas e eu desejo a todos a paz do Senhor Jesus. Rádio e TV Web Manaim juntas, anunciando o Evangelho Eterno. Você acabou de assistir na TV Web Manaim Conversas Bíblicas.